Olá, amigo torcedor, tudo beleza? Estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal Times e Histórias para falar do término da fase de grupos da Copa do Mundo de 2022. Quantas zebras estão acontecendo nessa Copa, hein, amigo torcedor? E olha, com o término da fase de grupos, a gente pode agora ver a classificação geral da competição, com todos os times aí fora dos seus grupos, né? Uma classificação geral e com surpresas. Por exemplo, o Brasil está atrás da Argentina com essa derrota do Brasil na última rodada desta fase de grupo. Vamos ver então a classificação geral, os melhores ataques, os piores, as melhores defesas, a artilharia do campeonato e o chaveamento, tudo para você, amigo torcedor, agora. Muito bem, então começamos aqui com uma rápida passagem pelos resultados da classificação final de cada grupo. O grupo A, com Holanda em primeiro lugar com 7 pontos, Senegal em segundo com 6, Equador em terceiro com 4, não deu para o Equador, e o Catar, o pior anfitrião da história das Copas, sem nenhum pontinho, perdeu todos os 3 jogos, e a gente vai ver que colocação ficou o Catar nessa Copa do Mundo. Muito bem, no grupo B, Inglaterra em primeiro com 7 pontos. Olha, a Inglaterra tem uma das melhores campanhas dessa Copa, seguido dos Estados Unidos, que também se classificaram com 5 pontos. O Irã em terceiro deixou uma boa impressão nessa Copa com 3 pontos. Já País de Gales foi aí uma decepção com apenas 1 pontinho conquistado. Vamos para o grupo C para falar da Argentina. A Argentina que perdeu da Arábia Saudita na primeira rodada, mas se recuperou e terminou em primeiro do seu grupo com 6 pontos, seguido da Polônia com 4 pontos e o México também com 4 pontos. A Polônia se classificou aí porque tinha um saldo de gol melhor do que a equipe do México. A Arábia Saudita ficou com 3 pontos na última colocação e leva aí a vitória contra a Argentina na primeira rodada. Partimos para o grupo D, onde a França ficou em primeiro com 6 pontos, a Austrália em segundo, grande Austrália em segundo com 6 pontos, a Tunísia em terceiro com 4 e a Dinamarca, mais uma decepção dessa Copa, que fez apenas 1 ponto. Partimos para o grupo E para falar do Japão. Que coisa o Japão! 6 pontos ganhos, venceu simplesmente Alemanha e Espanha, perdeu da Costa Rica, mas conseguiu ficar em primeiro lugar com 6 pontos ganhos. A Espanha ficou em segundo com 4, mesma pontuação da Alemanha, mas a Espanha tinha um saldo de gols bem melhor do que a Alemanha, né? Venceu na primeira rodada a Costa Rica por 7-0. A Costa Rica ficou em último lugar com 3 pontos ganhos. A Alemanha não se classificou aí nesse grupo E. Agora sim o grupo F que teve, olha só a zebra, hein, pessoal? Marrocos, grande campanha nessa Copa do Mundo, 7 pontos, 2 vitórias e 1 empate, uma das melhores campanhas até agora da Copa, líder do seu grupo F. A Croácia ficou em segundo com 5 pontos, a Bélgica acabou ficando de fora com 4 pontos e o Canadá, uma das piores campanhas dessa Copa, jogou os 3 jogos, perdeu os 3 jogos, fez boas apresentações, mas o resultado não veio para a equipe canadense. Grande resultado aí para Marrocos, em uma grande campanha nesta Copa de 2022. Agora o grupo G, o grupo do Brasil. O Brasil, mesmo perdendo na última rodada para Camarões, manteve a primeira colocação, 6 pontos e 2 gols de saldo. A Suíça ficou em segundo com 6 pontos e 1 gol de saldo. Camarões em terceiro com 4 e a Sérvia, grande decepção aí da Copa, apenas 1 ponto, não conseguiu nem vencer a Sérvia nesta Copa do Mundo. Lembrando aí uma curiosidade, é que nesse grupo o Brasil foi o time que teve o pior ataque deste grupo G, hein? Apenas 3 gols marcados, o Brasil ficou em último lugar aí do grupo na questão do ataque. A gente já vai ver a classificação geral
E no ataque, o Brasil ficou em 19º lugar. Atualmente o Brasil é o 19º colocado dentre as 32 equipes que marcaram gols aí na Copa. E agora o último grupo, o grupo H, com Portugal em primeiro com 6 pontos, Coreia do Sul, adversário do Brasil nas oitavas de final, 4 pontos, 0 gol de saldo, Uruguai em terceiro, marcou 4 pontos também, 0 gols de saldo, mas o Uruguai fez 2 gols, Coreia do Sul marcou 4, por isso, no número de gols marcados, a Coreia do Sul ficou na frente do Uruguai. Gana ficou em último, 3 pontos ganhos. Portugal e Coreia do Sul, então, avançaram neste grupo H. Muito bem, vamos para a classificação geral, começando de baixo para cima. Olha só, o Catar foi o pior anfitrião da história das Copas, perdeu os 3 jogos que disputou e ficou na última colocação, marcou um gol, sofreu 7, menos 6 de saldo, ficou pior até do que o Canadá, que também não marcou pontos, perdeu seus 3 jogos, mas ficou com um saldo de menos 5. Portanto, essas as 2 piores seleções nesta Copa do Mundo de 2022. Agora a gente vai ver entre a 21ª colocação e a 30ª colocação, País de Gales ali na 30ª colocação, uma decepção nessa Copa, a mesma coisa que Sérvia e Dinamarca, esperávamos mais dessas equipes, né? Apenas 1 ponto ganho. Costa Rica, Irã e Arábia Saudita fizeram boas apresentações, ganharam pelo menos uma partida e saem da Copa até certo ponto positivamente, com 3 pontos. Aí a gente tem em 24º Gana, em 23º a Bélgica, a gente esperava que a Bélgica fosse se classificar, o México não passou, ficou em 22º, e a Tunísia em 21º com 4 pontos, 0 gols de saldo. Boa campanha da Tunísia aí em 21º lugar. Agora sim, entre 11º colocado e o 20º colocado. Em 20º ficou o Uruguai, né? 4 pontos aí, 0 gols de saldo, 2 gols marcados. Mesma coisinha da Polônia, né? Igualzinho a campanha da Polônia, a gente pode até dizer que o Uruguai ficou em 19º ao lado da Polônia. E a Polônia se classificou, portanto a Polônia, dos 16 times classificados, é a pior entre as 16 equipes classificadas. A Coreia do Sul, adversária do Brasil, ficou em 18º, passou para a próxima fase, então o Brasil pega aí a segunda pior equipe na classificação geral, né, das equipes que se classificaram entre as 16 nas oitavas de final. Camarões não passou, mas fez uma boa campanha, ficou em 17º, teve um saldo de 0. Depois o Equador em 16º lugar, também não conseguiu a classificação, mas teve até um saldo positivo de 1 gol. E a Alemanha, a melhor equipe colocada dentre as que não se classificaram. A Alemanha fica aí na 15ª colocação, 4 pontos e 1 gol de saldo, marcando 6 gols a favor aí. A Alemanha, então, a melhor campanha entre as equipes que não se classificaram. Em 14º, a Espanha, com 4 pontos e 6 gols de saldo. Em 13º, os Estados Unidos. Em 12º, a Croácia. Em 11º, a Austrália. Grande campanha da Austrália, com 2 vitórias, marcando 6 pontos. E agora vamos ver o Top 10, as 10 melhores equipes aí, por enquanto, nesta primeira fase. Olha só. Em 10º lugar, a Suíça, com 6 pontos, 1 gol de saldo, marcou 4 gols, igualzinho o Japão. Então a gente pode dizer que Japão e Suíça estão iguais ali na 9ª colocação. Senegal em 8º e o Brasil aparece então na 7ª colocação. Custou caro essa derrota aí, o Brasil, que se vencesse seria a única equipe a fazer 100%, a fazer 9 pontos, se empatasse ficaria ali entre as 4 melhores, mas acabou perdendo e aí caiu para a 7ª colocação com 6 pontos e 2 gols de saldo. Portugal em 6º, na frente do Brasil, com 6 pontos, 2 gols de saldo, mas Portugal marcou mais.
A Argentina em quinto, na frente então de Brasil também. A Argentina também fez 6 pontos, mas tem um saldo de 3 gols e o Brasil um saldo de 2, por isso a Argentina na frente do Brasil. E a França na quarta colocação também com 6 pontos e 3 gols de saldo. As 3 melhores equipes, olha só que surpresa, amigo torcedor. Marrocos em terceiro lugar, 7 pontos, 3 gols de saldo. Holanda, a segunda melhor campanha, com 7 pontos e 4 gols de saldo. Uma surpresa, né? E em primeiro lugar, a Inglaterra. Melhor campanha, portanto, desta primeira fase da Copa do Mundo de 2022. Inglaterra, 7 pontos, 2 vitórias, 1 empate, marcou 9 gols, sofreu 2, então com saldo de 7 gols a seleção inglesa. Muito bem, tá aí a classificação geral. E agora, aí os melhores ataques, olha só, Inglaterra e Espanha com 9 gols, depois França, Portugal e Alemanha com 6 gols marcados, Holanda, Argentina, Senegal, Gana e Sérvia com 5 gols marcados. Esses os melhores ataques da Copa até agora. O Brasil, como eu falei anteriormente, fez só 3 gols, tá em 19º lugar, hein? Um dos piores ataques desta Copa do Mundo. Mas os piores ataques mesmo são esses aí, ó, que marcaram 1 ou 2 gols. Catar, País de Gales, Dinamarca, Bélgica e Tunísia marcaram só 1 gol. Canadá, México, Uruguai, Polônia e Estados Unidos marcaram 2 gols. Polônia e Estados Unidos estão até classificados para a próxima fase, né? Ninguém saiu da Copa sem marcar pelo menos 1 gol, ok? Agora a gente vai ver as defesas. As melhores defesas são as defesas que tomaram apenas 1 gol. Todo mundo, portanto, já tomou 1 gol. Holanda, Marrocos, Brasil, Croácia, Estados Unidos e Tunísia, as equipes com as melhores defesas da Copa até agora, 1 gol tomado em 3 jogos. E as piores defesas, a pior de todas, a Costa Rica, que tomou 11 gols em 3 jogos, disparado aí a pior defesa da competição. A Sérvia ficou em segundo lugar, tomou 8 gols, e depois Catar, Canadá, Irã e Gana tomaram 7 gols. Essas as piores defesas aí da Copa do Mundo. Continuando então agora, ó, para falar que até agora nós já tivemos 48 jogos, faltam só 16 jogos, são 64 jogos no total, mas a fase de grupos realmente é a fase que tem mais jogos, 48 jogos, 120 gols marcados, uma média aí de 2 gols e meio. E a artilharia da competição, todos com 3 gols, o Álvaro Morata, jogador lá do Atlético de Madrid, o Cody Gakpo da Holanda, jogador do PSV, né? O Ener Valencia do Equador, jogador do Fenerbahçe, ele que também marcou 3 gols, Kylian Mbappé do PSG também com 3 gols e o Marcus Rashford, jogador da equipe do Manchester United, também com 3 gols, esses os artilheiros da Copa até agora. Desses jogadores, apenas o Ener Valencia, que não pode mais marcar gol, a equipe do Equador não conseguiu a classificação. Partindo então agora para o chaveamento das oitavas, o lado do Brasil é esse lado de cima, ó. Nós temos Holanda contra Estados Unidos. Se der a lógica, apesar que nessa Copa não tá dando a lógica, passa a Holanda, né? Argentina e Austrália, pode ser a Argentina aí a favorita a se classificar, então teríamos Holanda e Argentina nas quartas de final. Japão e Croácia, olha, eu acho que aí vai passar o Japão, hein? O Japão tá muito bem, tá um time bem arrumado e eu tenho fé que Japão passa sobre a Croácia e vai pegar o vencedor de Brasil e Coreia do Sul. E aí, o vencedor desse confronto jogará a semifinal com o lado de lá. A chance aí, né, o que todo mundo espera é que dê Brasil e Argentina na semifinal.
Do lado de baixo ficaram Inglaterra contra Senegal, França contra Polônia. O favoritismo aí indica Inglaterra e França nas quartas de final. Marrocos e Espanha, o favoritismo é da Espanha. E Portugal e Suíça, a favorita aí seria a equipe de Portugal. Teríamos então Espanha e Portugal numa das quartas de final e França e Inglaterra na outra quarta de final. E aí quem vencer, eu não me arrisco a dizer, jogaria uma semifinal então. Pode ser, por exemplo, França contra Espanha, França contra Portugal, ou Inglaterra contra Espanha, Inglaterra-Portugal. Todas as equipes aí eu acho que se equivalem, né? Então do lado de baixo aí ficaram mais as equipes europeias, as favoritas, e do lado de cima Brasil e Argentina. A gente não pode esquecer da Holanda, que dá muito trabalho em Copa do Mundo também. E então tá aí, amigo torcedor, eu espero que eu tenha trazido informações da qual você estava procurando. Se foi isso que aconteceu, deixa o seu like, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixa o seu comentário, a gente tenta responder aí o mais rápido possível, beleza? Eu vou ficando por aqui, muito obrigado e até o próximo vídeo.